Então tá, meus amigos, acabou o jogo, 9h10 agora. Eu só arrumei meus esquemas aqui pra vir fazer o vídeo de costume, né? Acabou a recém Inter e Flamengo, 1-1. O Inter entregou, o jogo estava bom para nós e o nosso treinador fez algumas mudanças e não corrigiu a parte pior da marcação na defesa, que era o Bernabé. O Bernabé quer dominar a bola no meio de 2, 3 caras deles, aí entrega a rapadura e aí faz o pênalti. Brincadeira. Mas então assim, ó, o Inter saiu jogando com Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, depois Félix Torres, Vitor Gabriel, Bernabé, Ronaldo, depois Bruno Henrique, Paulinho, Carboneiro, depois Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho, depois Aguirre, Borré e depois Alejandro. Gostei da forma que o Alejandro joga, protege bem, toca bem a bola, sabe jogar. Pouquinho que ele teve em campo deu para ver que sabe jogar. Claro que o time recuado e ele vinha buscar ali coisa, né? Não deu para ver porque o Inter não estava atacando mais quando ele entrou no jogo. O Inter já estava só preocupado em se defender. E, infelizmente, a gente sabe que o Bernabé é péssimo na marcação. Agora, com as trocas que tinha para fazer, 5 trocas, e ele fez a troca botando um lateral na direita e não corrigiu o lado esquerdo, que o nosso lateral não sabe marcar. E aí tem dedo do treinador. A forma do time jogar é melhor do que vinha acontecendo há muito tempo. Ele conseguiu botar um time guerreiro, um time consistente, um time que quer, mas tem jogador que não tem qualidade de marcação e esses, na hora que tem que proteger o resultado, tu tem que botar quem sabe marcar. E o Rocher, gente, vocês viram de novo, mais uma vez, o Rocher saiu em cima do zagueiro nosso, que o zagueiro estava ali para tirar a bola e ele veio dar uma porrada no nosso zagueiro. Mas o que está acontecendo, cara? Ele é cego? Ele não vê que é nosso jogador que está na bola? Olha, cara, eu não aguento mais terminar o jogo e vir aqui criticar jogadores nossos por falta de visão, eu acho, né? Porque tem que estar cego para não ver que era um zagueiro nosso sozinho, sem ninguém perto. E ele vinha ali dar uma porrada no nosso zagueiro e atira numa trouxa no chão. Mas vem cá, cara. Que mundo tá vivendo o Rocher? Não é do futebol, eu acho que ele tinha que lutar num ringue. No ringue é que tu bate nos caras para derrubar. Tu sai com as mãos para bater e derrubar todo mundo. Não é no futebol. O zagueiro no futebol, se ele divide uma bola com o adversário, é falta nele. Porque ele está no ar. Agora, com o zagueiro nosso, eles nunca vão dar falta a favor dele. E é mais fácil nós entregar a bola e os caras fazer os gols. Olha, cara, eu vou dizer assim, era um jogo bom para nós ganhar o jogo. Eu, antes de começar o jogo, eu diria, assinava por um empate antes de começar. Mas depois que começou o jogo e deu para ver a forma que o Inter estava e eles não conseguiam vir com chance viva, realmente de gol, e nós de vez em quando ia lá e acontecia, aí já eu não vendia mais por um empate. Claro que no fim, depois dos erros que a gente cometeu, até um empate é melhor do que perder. Mas parece que o nosso time no segundo tempo fez força para entregar. Nosso treinador nas mexidas. O Bruno Henrique, por que Bruno Henrique na frente do Thiago Maia? Pelo que corre, pelo que joga, pela saúde física? Não. E eu fico desolado de ver que a gente poderia ter ganho o jogo lá no Maracanã e isso dá uma moral pro time. E aí nós temos com a faca e o queijo na mão para ganhar
E o nosso treinador parece assim que acha que tá bom jogar com o Bernabé, que só ataca, e no ataque ele é bom, muito bom, mas na defesa, há quanto tempo nós falamos? Eu nos meus vídeos e os caras da imprensa, o Bernabé defensivamente é zero. Ele só entrega e ele fez o pênalti. Por quê? Porque ele quis dominar uma bola dentro da área para sair jogando no meio de dois caras deles. Para aí, cara. Isso ali era bola para quando chegou rebater, botar longe. Isso aí não é qualquer um jogador, não é o Bernabé que pensa que é melhor do que é. No ataque é uma coisa, tentar um drible e arrancar e dominar, é diferente. Na defesa não tem isso. Na defesa tu não tem que tentar dominar para depois dar o passe ou sair jogando e aí entregar a rapadura, como ele fez. Quantas vezes o Bernabé já entregou o jogo nosso, ou gol para os adversários? O nosso pessoal que está lá não enxerga isso. O pessoal que está no comando lá não vê isso. Não, peraí, quando acontecer e tal, tira o Bernabé e bota um lateral que sabe marcar. Ou avisa o Bernabé, olha, pegando bola ali dentro, ali perto da área, ali não domina, finca-lhe o pé e manda pra puta que pariu a bola. Mas não deixa ali perto do gol. E aí, por tentar dominar, ele fez o pênalti e entregou o jogo pro Flamengo. Buscar o empate. E ainda mais vendo, pô, no começo do jogo, quando começou o jogo, o que aconteceu? O juiz foi lá e pá, um cartão amarelo no jogador que se contrataram agora lá. Lucas não sei o que lá. Mas aquilo ali foi uma passada de pano para poder depois começar a prejudicar o Inter nas faltas. Aí logo depois ele deu um cartão amarelo pro Ronaldo, que estava muito bem no jogo, não precisava nem ter saído. Era só ter orientado ele para cuidar as entradas para não tomar cartão. Porque a saída dele para entrar, o Bruno Henrique, ferrou o nosso time. Ferrou o time defensivamente. E ele estava muito bem no jogo. Mas aí o juiz logo já deu aquele cartão para ele, num lance que eu nem sei assim, se era lance, era uma falta, chamar atenção, mas não dá cartão. E depois o Flamengo fez muitas faltas e ele não deu, e nós, qualquer encostadinha que dava, ele dava falta contra nós. Dava para ver que ele estava, se não o Alan Patrick e o Borré notar que ele estava organizado para tentar, e foram para cima dele reclamar e botar o dedo na cara dele, e ele mudou um pouco dali para frente. Mas se não acontecesse essas cobranças, ele ia ajeitar o jogo para o Flamengo. Com certeza. Porque era a impressão que dava para quem conhece futebol, que estava do lado de fora, assistindo. Mas, quando eles não conseguem, tem uns jogadores fabulosos nossos que fazem entrega. O treinador que faz uma troca, na minha visão, errada. Bruno Henrique não podia entrar no jogo. E o Ronaldo não precisava ter saído, era só orientar ele para ter cuidado nas divididas de bola, ou na tentada de roubar a bola. Porque ele estava bem no jogo, na marcação, e estava bem na distribuição de bola. Aí botou o Bruno Henrique para não fazer nada. Para ficar mais difícil para nós. Daí eles foram para dentro do nosso jogo e nós não saímos mais de trás. Aí deu dois contra-ataques para o Aguirre. Aquele primeiro lance do Bruno Henrique, do Aguirre, que ele tentou fazer a mesma coisa que o Borré fez, sem ter qualidade para fazer. Se fosse o Bruno Gomes naquele lance pela lateral, que ele estava pela lateral e ele tirou e botou o Bruno Gomes para dentro lá, para botar o Aguirre em campo, e o problema não era do lado direito, era lá do lado esquerdo, para marcação. Se fosse o Bruno Gomes ali, nós teríamos feito o segundo gol ali. Porque o Bruno Gomes teria feito o gol. E o Aguirre não tem qualidade para isso. O Aguirre é melhor na marcação, mas no apoio ele não é bom.
Bom no apoio é o Borré, mas é só no apoio, é só do meio para frente. Ali atrás tem que ter retaguarda para ele, porque se não tiver ninguém para cuidar ele ali e marcar no lugar dele, defensivamente ele é um a menos. Mas é o que tem lá no Inter, e até hoje eles têm um guri lá do time de baixo, lá que esses dias colocaram, é bom lateral, orienta o guri para não ser tão afoito, mas ele é muito bom marcador e ele sabe rebater na hora certa e não precisa sair driblando. O Borré tentou dominar uma bola no meio de dois caras, entregou e aí fez o pênalti. E aí o que adiantou? Todo mundo foi para cima reclamar o quê? Só achou que não foi pênalti quem é desonesto ou quem não viu o lance. Como aquele lance do Bruno Henrique lá com o Mercado, que chutou a bola em cima do Bruno Henrique e foi para fora, e o Bruno Henrique discutindo com o juiz, querendo que não fosse escanteio, que era um escanteio, queria a bola a favor do Flamengo e não a favor do Inter. E a bola foi a favor do Inter. E ele queria um escanteio. Isso é desonestidade, porque ele sabe que o último que tocou na bola foi ele. Isso não é malandragem, isso é ser desonesto. Isso me dá raiva no futebol de ver. O cara cair porque se machucou, o cara cobrar um lance que o juiz errou, tudo bem. Mas ele querer induzir o juiz a errar para favorecer o time dele, isso chama-se desonestidade. E eu fico com raiva no futebol de ver essas coisas aí. O cara fazer um tempinho, fazer onda lá e coisa para matar um pouco de tempo. Bom, isso aí é do futebol, isso aí é malandragem. Agora, malandragem é aquela coisa de ganhar um pouquinho de tempo, sabe que o juiz vai descontar, mas esfria o jogo, o outro time vai ficando atacado. Mas é assim, isso é a favor e contra. Agora, aquele tipo de lance do jogador do Flamengo lá com o Mercado, e ele querer cobrar, Bruno Henrique, né? Que ficar cobrando do juiz que a bola seria deles, do Flamengo, isso aí vocês vão me desculpar, mas isso é desonestidade. Isso daí eu não aturo no futebol. Então, essas coisas me deixam louco, variado de ver. Jogador que parece que não sabe o momento de tirar a bola de primeira e quando é o momento que ele pode dominar para levantar a cabeça e olhar e poder saber com quem vai jogar. E isso o Bernabé não sabe. Toda bola que chega, ele acha que tem que dominar. E não é assim. Jogador, principalmente dentro da área. A bola tá mais para ti, mas tá pro adversário. Tu não tem que driblar, tu não tem que dominar, tu tem que fincar no pé e tirar a bola dali. Mas parece que não tem essa orientação lá no Inter. O Bernabé tem que melhorar muito para ser um bom jogador na defesa. Tem que melhorar muito. Não sei se é porque ele é muito jovem, ou se é porque ninguém nunca orientou, ou é porque ele não escuta ninguém. Será que não tem ninguém lá nos comandos técnicos do Inter ou do pessoal lá que está junto dentro do vestiário, na comissão técnica lá, para chegar no Bernabé e conversar com ele e ter algumas cobranças? Vem cá, o que tu quer? Tu quer ser um jogador efetivo para o time, tanto na defesa quanto no ataque, quanto tu é no ataque? Ou tu só quer ser bom do meio para frente? Aí tu vai acabar perdendo lugar no time. Será que ninguém vai orientar ele dessa forma? Eu fico desolado de ver esse tipo de coisa lá no Inter. A impressão que me dá é que não tem orientação pro cara. Parece que não tem ninguém que diga pro cara. Porque ver o Rocher fazer o que ele fez no Grenal, socar a cabeça do nosso jogador, e hoje ele fez a mesma coisa no mesmo jogador. Parece que ninguém diz pra ele como é que ele tem. Peraí, tu é cego?
Vai botar umas lentes então, né? Para poder enxergar. Tu não sabe que é o teu jogador que está ali na tua frente, sem ninguém próximo. Como naquele lance do Grenal, tinha 3 jogadores nossos sem nenhum adversário, e ele foi lá e socou o jogador nosso. E agora ele fez a mesma coisa. Isso não é coisa de irritar. Da forma que jogou o nosso goleiro reserva lá na última partida que ele foi titular, tinha que ser o titular, continuar jogando como titular. Ou achar porque o Bernabé, porque o Rocher jogou na seleção, não importa, aqui no Inter ele não está fazendo para ser da seleção. Aqui no Inter ele não está demonstrando que é jogador para a seleção. Aqui no Inter ele está entregando. Ele está mostrando que ele é desequilibrado, parece que é louco. Ou cego, uma das duas. Me tapou de nojo. Tem gente que não quer que, mas o Rocher não é, mas o goleiro não é. Não. Mas no Inter ele está sendo. No Inter ele está sendo mau goleiro há muito tempo. Ou ele está lesionado ou não joga. E quando joga, aí é essa fiasqueira. Eu tô desolado, era jogo para nós ganhar hoje. E não era para ter os defeitos que a gente teve hoje. Bernabé fazendo pênalti, o Rocher socando a cabeça do nosso jogador, isso tudo não precisava acontecer. Isso dá uma insegurança para o time que Deus que me perdoe. E deixa a gente, torcedor, colorado, de coração saindo pela boca, de tanto nervosismo de assistir um jogo assim. Gente, eu vou encerrar. Ontem eu estive visitando o Beira-Rio, fiz um monte de videozinhos lá, meu netinho estava comigo, lá meu filho também, e um outro amigo nosso lá, o Davi. E a gente fez um monte de videozinhos e eu postei lá uns shorts lá e coisa arada, eu fiz um monte de postagem lá. E o final foi o último que eu postei, foi um que eu falei durante 3 minutos e pouco, contando a história lá, que a gente teve lá no Beira-Rio fazendo uma visita ontem. Tivemos lá dentro vendo as casa-mata, vendo o estádio, eu filmei lá e coisa e tal, tudo. Só não entramos no campo, até porque não pode, né? Entrar dentro do campo lá. Aí imagina se liberar todo mundo que vai visitar lá, entrar para dentro do campo, daqui a pouco nós não temos mais o melhor gramado do país. Que é lindo aquele gramado lá, que coisa mais linda. Então tá, gente, eu vou encerrar e vou passar. Não, mas não sem antes pedir pro pessoal, eu não pedi no início lá do vídeo para se inscrever, para dar o like, sabe? Mas isso aí é de praxe. Eu acho que pedir para dar like nem adianta muito, porque a gente pede, e vamos dizer assim, ó, se der 50 pessoas assistindo, tem que dar 50 likes, vai ali, clica, é só clicar no certinho, qual é a dificuldade? Todo mundo que eu assisto um vídeo no YouTube, eles não precisam pedir o like, a primeira coisa que eu faço é ir lá e dar o like, porque daqui a pouco tem um compromisso meio de última hora e eu tenho que sair correndo, pelo menos eu ajudei o cara dando o like. E é isso que eu peço para vocês, façam isso pelo velho aqui. Deem o like acima de qualquer coisa. Tá? Então tá. Um abraço a todos e não se esqueçam do like, não se esqueçam de assistir, comentem se acharem necessário. Um abraço a todos e seja o que Deus quiser. Fui.